muchas operaciones, ya un hombre ya tiene 84 años. Ya 84 años son unos cuantos años, además 84 años también con una lucha increíble. Hace poco se cumplieron 60 años de su entrada a la universidad en La Habana, y de ahí para acá lo que ha luchado es tremenda. Pero no es Fidel, es el pueblo cubano que quiere lo que construye y que los norteamericanos saben, el gobierno norteamericano sabe. Obama incluso hizo algunas cosas y prometió algunas cosas, no ha hecho absolutamente nada. Eso se mantiene el bloqueo intacto, sí. Saben que la cosa, digamos, mala para ellos no es que Cuba sea socialista ni eso, sino que es que Cuba está demasiado cerca de los Estados Unidos. Y como que está demasiado cerca de los Estados Unidos, por eso ocurrió lo que ocurrió ya cuando la crisis de los cohetes del año 1962, que todo el sur de los Estados Unidos prácticamente por poco se queda deshabitado, porque pensaron que de verdad íbamos a lanzar, nosotros nunca diríamos, eso no había pretensión de atacar a nadie más. Sin embargo, los cohetes se pusieron ahí por un problema de soberanía del mundo. Sí, los soviéticos, los que fallaron después, los que quisieron retirar, bueno, que los retiren, los cohetes no eran nuestros, eran de los soviéticos. Cuando Nikita dijo, cuando los norteamericanos le dijeron de examinar los cohetes en territorio cubano, le dijimos, bueno, a no ser que entren en el zafarrancho de combate, es de la única forma que pueden hacerlo. Háganlo allá en alta mar si los soviéticos lo dejan. Tuvieron que hacerlo en alta mar, pero no en territorio cubano. Esto es así. Esta ha sido la historia de la política exterior, de las tres etapas estas que le dije de Cuba, de la República en armas, la República mediatizada y la República independiente a partir del 1 de enero de 1959. Esa es la línea que seguimos. No somos tosudos, pero lo que sí decimos, como decía el Che en una ocasión, le decía al imperialismo no se le puede dar ni tantitas. Y en cuestiones de principios, nosotros jamás hemos cedido, nunca vamos a ceder, porque cuando usted cede en cuestiones de principio, después no tiene remedio, tiene que seguir cediendo, y entonces ahí es donde están los grandes problemas que confrontan a veces los países. La política exterior de la República de Cuba se basa precisamente en principios, y los principios no se pueden negociar, no vamos a negociar. Muchas gracias. Pregunten lo que quieran. Agora vamos passar ao professor Pedro. Bom, eu agradeço o convite, por estar aqui na mesa participando do debate. Eu vou fazer uma análise breve, né, espero deixar um espaço para que vocês possam fazer perguntas, mas vou centrar essa minha análise nas relações entre Cuba e os Estados Unidos depois da Revolução em 59, e principalmente numa questão que tem sido pouco discutida, principalmente na grande imprensa conservadora aqui no Brasil, que é a questão do terrorismo de Estado. Ou seja, o modus operandi dessas intervenções dos Estados Unidos num Estado soberano. Ou seja, nós sabemos que alguns princípios que regem as relações internacionais, como o princípio da autodeterminação dos povos e da não intervenção, vêm sendo sistemática e reiteradamente violados pelo governo dos Estados Unidos. Aliás, não se trata nem de uma política de governo, né, mas sim uma política de Estado. Isso pouco importa se a administração é republicana ou democrata, mas o fato é que essa política de intervenção, né, são golpes de Estado patrocinados pela CIA, tentativas de invasão não apenas em Cuba, mas em diversos outros países, interferências no Brasil, na Argentina, na Guatemala, no Irã, em diversos países do mundo, né?
E um conhecido escritor e filósofo estadunidense, o Chomsky, né, já vem chamando a atenção para o fato de que se trata, o seu país, de um Estado terrorista. Comenta-se muito, por exemplo, a respeito do terrorismo patrocinado por grupos não estatais, né, mas pouco se fala do terrorismo de Estado praticado pelo governo dos Estados Unidos. O que seria o terrorismo? Bom, de acordo com o entendimento mais consensual, enfim, é que o terrorismo é uma forma de luta onde as vítimas não são soldados ou exércitos convencionais, não são pessoas fardadas, enfim, mas busca-se causar o terror e amedrontar a população civil, matando pessoas inocentes, né, que não são combatentes no estilo tradicional, mas são crianças, jovens, mulheres, idosos, enfermos, enfim. Né? Então essa política, né, os Estados Unidos vem praticando há muito tempo. Quando a gente fala das intervenções imperialistas dos Estados Unidos em Cuba, nós não podemos pensar que essa seja uma política, né, adotada da noite para o dia como um raio que cai num dia de céu azul. Foi mencionado já pelo cônsul aqui, né, que se trata, na verdade, essa política imperialista, ela é o resultado de um processo com profundas raízes históricas e de longa maturação. Desde a doutrina Monroe, de 1823, quando o presidente James Monroe afirmou a sua conhecida doutrina América para os Americanos, passando por outras declarações, como o presidente Roosevelt, né, o Theodore Roosevelt, que falou, né, forjou sua doutrina do Big Stick, traduzindo aí seria uma espécie de grande bastão ou grande corrente, que é a diplomacia da canhoneira. Ou seja, dizia claramente, traduzindo aí para o português, fale sempre suavemente, mas carregue um grande porrete. Assim você irá longe. Palavras do presidente estadunidense, né, que governou ali de 1901 a 1909. São conhecidas as intervenções dos Estados Unidos. Eu estive lá em Cuba agora em julho, passei um mês e viajei pelo Brasil, conheci várias cidades, fiquei na casa de algumas pessoas e recolhi material, informação, estudando sobre Cuba, trouxe uma mala cheia de livros, equipamento audiovisual, e me chamou a atenção um documentário, comprei ele em DVD, chamado 638 maneiras de matar Fidel Castro. São 638 tentativas do governo dos Estados Unidos, desde o presidente Eisenhower, passando por Kennedy, Lyndon Johnson, Nixon, entre outros, né, inclusive com depoimentos de ex-agentes da CIA, declarando a respeito das tentativas de assassinar o presidente Fidel Castro. Quer dizer, os Estados Unidos conseguiram, né, derrubar diversos presidentes em várias partes do mundo, né? No Irã em 53, na Guatemala em 54, no Congo em 61, no Chile em 73, mesmo aqui no Brasil em 64, os Estados Unidos estavam envolvidos, né, com o golpe que derrubou o presidente Goulart. E quando eu falo dos Estados Unidos, são todas as instâncias do poder político, econômico e militar. Seja o presidente Kennedy, depois, né, substituído pelo Lyndon Johnson, o Pentágono com a Operação Brother Sun, né, que implicava até o envio de equipamentos de guerra, munições, armas e soldados, marinheiros aqui para o Brasil, né, passando pela embaixada, o embaixador Lincoln Gordon, empresas como IBM, Coca-Cola, que patrocinaram aquele golpe aqui no Brasil. Então Cuba foi, né, o único país que conseguiu resistir, assim como continua resistindo até hoje. Eu fico impressionado
até mesmo, como que um país tão pequeno, é uma ilha, com 11 milhões de habitantes, situada a 90 milhas do maior império da história e que tem suportado essas agressões dos Estados Unidos. Houve diversas tentativas de derrubar, uma das mais conhecidas, pelo menos aqui para nós aqui no Brasil, ocorreu em 61, quando alguns mercenários apoiados pelos Estados Unidos tentaram a invasão da Baía dos Porcos, também conhecida pelos cubanos como Baía dos Cochinos, tem duas praias ali, Girón e Playa Larga, e foram derrotados heroicamente, inclusive, pelos cubanos. O próprio Fidel Castro combateu pessoalmente, chegou lá dirigindo, inclusive, um tanque de guerra, enfim. Mas tudo isso demonstra uma forma de terrorismo praticada pelo governo estadunidense, que é um terrorismo de Estado. O terrorismo de Estado, sem dúvida, que é a mais danosa e a mais terrível forma de terrorismo. Não só porque produz o maior número de vítimas, podemos considerar lançar bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, sem dúvida, como atentados terroristas. Dia 6 e 9 de agosto de 1945. As vítimas, quem eram? Eram idosos, eram pessoas enfermas, crianças, enfim. Então, sem falar também do apoio ao terrorismo de Estado em Israel, enfim. Mas o principal, e isso também tem sido muito pouco discutido, é que o terrorismo de Estado, ele produz consequências sobre todo o tecido da sociedade. Ele contamina a sociedade americana, a sociedade estadunidense. Não só porque eles estão diretamente envolvidos com a máfia cubana no estado da Flórida, isso passa também pelo apoio dos cartéis, do contrabando de armas, de drogas, o financiamento desses grupos que atuam à margem da lei, enfim, que tem conexões no aparelho de Estado, no aparelho administrativo estadunidense, e os fins desse terrorismo de Estado intimidam toda a sociedade. Chocou muito, eu também sou contrário a toda forma de terrorismo, então manifesto, por exemplo, a minha solidariedade às vítimas, aos familiares do 11 de setembro lá nos Estados Unidos. Só que o Chile já teve o seu pequeno 11 de setembro, como eles costumam dizer, 11 de setembro de 1973, quando o presidente constitucional, o presidente eleito democraticamente, o Salvador Allende, foi derrubado por um golpe apoiado pela CIA. A política de abertura econômica, de privatização das empresas, de aplicação de políticas neoliberais, não foi introduzida por causa da sabedoria dos Chicago Boys, dos discípulos do Milton Friedman, mas foi porque conquistaram aquilo ali na ponta da baioneta, bombardeando o Palácio Presidencial. Sim, derrubaram no 11 de setembro nos Estados Unidos aviões com pessoas civis. Mas os Estados Unidos também apoiaram a derrubada de um avião civil com 73 cubanos. E as pessoas envolvidas nesse episódio não foram punidas, e foram acolhidas e foram acobertadas no território norte-americano. Vou ler para vocês 2 pequenos parágrafos desse livro, Outro Terrorismo, de Jesus Cervera, que fala desse episódio. Então, peço a permissão para vocês, para que vocês possam conhecer o modus operandi desse terrorismo de Estado contra um Estado soberano, que é o Estado de Cuba. Em outubro de 76, derrubaram em pleno voo um avião comercial cubano em Barbados, onde morreram 73 pessoas que compunham a tripulação e os passageiros. A derrubada dessa aeronave suscitou tal repulsa internacional que vários governos se viram obrigados a atuar. 2 mercenários venezuelanos, Hernán Ricardo e Fred Lugo,
detidos em Trinidad e Tobago, apareceram como os autores materiais do crime. Ricardo e Lugo confessaram sua participação no atentado e informaram de suas relações com os terroristas cubanos Luis Posada Carriles e Orlando Bosch Ávila, muito conhecido dos cubanos, né? No qual ocupava a chefatura de um órgão. Os 4 foram detidos na Venezuela, onde irregularidades de todo tipo determinaram que o processo judicial demorasse mais do que 10 anos. Ao final, Ricardo e Lugo foram condenados a alguns anos de prisão. Bosch foi absolvido por questões técnicas jurídicas que anularam uma condenação original de 25 anos. Primeiro foi condenado e depois absolvido. E Posada foi declarado incapaz, né, de responder pelos seus atos. Toda vez, né, porque antes de concluir inclusive o processo, ele conseguiu subornar os guardas e escapou tranquilamente da cadeia, saindo pela porta principal do presídio. As histórias de Posada e Bosch ilustram muito bem a natureza do terrorismo cubano e seus vínculos com o sistema político estadunidense. Antes do triunfo da Revolução Cubana, Posada Carriles, segundo ele mesmo disse, trabalhava como químico açucareiro em uma empresa norte-americana e se interessava pouco em política. Sem embargo, se integrou bem cedo às atividades contra-revolucionárias e em 61 partiu para os Estados Unidos, onde foi recrutado para integrar a brigada invasora da Baía dos Porcos, Baía dos Cotinhos. Ainda que que ele não tivesse participado nessa operação, foi posteriormente selecionado dentro do grupo de elite que a CIA treinou em Fort Benning, no estado da Geórgia. Diz ele, abre aspas, a CIA nos ensinou tudo. Nos ensinou a utilizar explosivos, a matar, a colocar bombas. Nos treinou em atos de sabotagem. Posteriormente se vinculou a várias organizações terroristas, onde prestou serviços tanto para a CIA como para o FBI no controle desses grupos. Bom, esse sujeito permaneceu livre, né, e não foi condenado. Em Cuba há uma grande campanha pela libertação dos 5 heróis que estão presos lá nos Estados Unidos acusados de serem terroristas, né? O que eles estavam fazendo nos Estados Unidos? Estavam justamente procurando informar o governo cubano da máfia, da sua atuação lá nos Estados Unidos, dos seus atos de sabotagem, enfim, do seu envolvimento também em atos terroristas. Quer dizer, em Cuba eles são vistos como heróis, que justamente estão defendendo a sua pátria e estão defendendo o princípio justamente da não intervenção e da autodeterminação dos povos. O que eles fazem por Cuba, se fosse um norte-americano fazendo o mesmo pelo seu país, na sua pátria, ele seria considerado um herói. E eles mesmos dizem isso. Mas, no entanto, né, como eles não são norte-americanos, estão a serviço de um Estado, né, que tem tensões diplomáticas com o país, então eles são considerados terroristas. Mas é óbvio que se fossem estadunidenses fazendo o mesmo pelo seu país, é inegável que seriam considerados heróis ali por aquele governo. Bom, mas por que os Estados Unidos têm esse interesse, né, em derrubar o regime? Aparecem presidentes norte-americanos e dizem que estão interessados na transição para a democracia lá em Cuba, estão muito preocupados, né, com a liberdade do povo cubano, e estão também interessados em promover as aberturas e as reformas que eles julgam necessárias. Mas eles estão realmente muito interessados em fazer isso. Basta pensar no interesse que eles têm, por exemplo, num país bem próximo ali de Cuba, que é o Haiti. Houve aquele terremoto terrível no Haiti há pouco tempo. Os Estados Unidos, Cuba mandou soldados, Cuba mandou médicos, enfermeiros e medicamentos para cuidar das vítimas do terremoto. A administração Obama enviou soldados. Vocês devem conhecer aquele conhecido documentarista, o Michael Moore, que ganhou inclusive um Oscar, né, por Tiros em Columbine, né, tem feito algumas críticas interessantes ali à administração estadunidense. Ele publicou há pouco tempo um artigo chamado Vergonha Democrata.
ele foi procurado pela dirigente da associação, o Sindicato Nacional dos Enfermeiros lá nos Estados Unidos, que essa dirigente queria informar o presidente Obama que 12 mil enfermeiros e enfermeiras lá nos Estados Unidos se disponibilizaram a trabalhar como voluntários para atender as vítimas do terremoto no Haiti. E o presidente democrata, Barack Obama, se recusou até mesmo a recebê-la. Vejam só, preferiu inclusive mandar soldados ali para o Haiti quando a população está precisando de alimento, de cuidado, e não... o argumento era justamente de combater a violência, enfim. E até onde eu sei, para se combater o saque seria muito mais fácil aumentar a oferta de alimentos do que aumentar o número de soldados. Mas essa foi a opção do governo imperialista lá nos Estados Unidos. Bom, eu não sou castrista. Eu tenho algumas simpatias pelo regime cubano. Cuba não é um país perfeito, enfim. Há diversos problemas, tendo que é preciso aperfeiçoar o regime. Mas poderia deixar isso para falar na quinta-feira. E vou falar um pouco mais agora das conquistas da Revolução Cubana. Ou seja, o povo cubano ele jamais vai abrir mão das conquistas da Revolução. Que conquistas são essas? Cuba, de todos os países do mundo, é o que tem maior número de matrículas no ensino superior, nas universidades, por 1000 habitantes, não em termos absolutos. Cuba foi declarado território livre de analfabetismo 2 anos depois da Revolução. Tem aqui alguma coletânea de documentos, documentos da Revolução Cubana, anos de 59, 60, 61, 62, eu fui lendo, acompanhando passo a passo isso daí. Em Cuba não há uma criança sem escola. Inclusive a escola para uma criança. Uma família de camponês que vive na montanha, tem um filho, depois vai um professor lá para dar aula só para essa criança. E isso daqui, essa medida, essa iniciativa de erradicar por completo o analfabetismo, começa antes até mesmo da declaração do caráter socialista da Revolução. O grupo de dirigentes revolucionários não eram todos socialistas. Era um grupo heterogêneo, composto inclusive por alguns liberais democratas. Então, depois de alguns ensaios, algumas tentativas, enfim, depois da acomodação ali daquele grupo heterogêneo, então, o curso da Revolução foi adotando cada vez mais um caráter socialista. Mas mesmo antes disso daí, já havia os brigadistas, inclusive, que eram praticamente exércitos de alfabetizadores ali que percorreram o país inteiro para ensinar as pessoas a ler e escrever. No caminho para o aeroporto eu vi um outdoor muito interessante, dizendo o seguinte: essa noite milhões de crianças vão dormir na rua, nenhuma delas é cubana. Tem conquistas na saúde, os indicadores sociais são excelentes. Taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida, são índices extraordinários melhores de países como os Estados Unidos, por exemplo. Então tem algumas conquistas realmente que as pessoas jamais vão abrir mão. Então qual é o interesse dos Estados Unidos? É substituir a instrução pública universal pela privatização do mesmo? Porque lá nos Estados Unidos, qualquer tentativa, o presidente Barack Obama, esse que eu acabei de mencionar, já foi chamado de comunista, porque ele pretendia ampliar a cobertura do sistema público de saúde lá nos Estados Unidos. O John McCain, na campanha
a presidência, ela chamou ele de comunista. Imaginem só como que é a situação ali. Então, quer dizer, a indústria de medicamentos, a indústria farmacêutica, essas indústrias de governo particular devem estar muito interessadas na melhoria do padrão de vida do povo cubano, enfim. Então, é um povo que resiste heroicamente, né, que, apesar de todas as dificuldades, dessa proximidade e desse bloqueio criminoso dos Estados Unidos, continua se mantendo de pé. Então, é impressionante, conhecendo Cuba, é um fato que não se trata de uma sociedade de consumo de massas. A gente não vai entrar num supermercado achando que é como aqui no Brasil, que a gente vai encontrar 30 marcas de sabonete diferente, pasta de dente ou qualquer outra coisa. Mas as pessoas não passam fome em Cuba. As pessoas têm acesso não só à educação, mas aos esportes. O pessoal lá adora a prática de esporte, desenvolve suas habilidades artísticas, gostam de música, é um povo muito interessante, hospitaleiro, né? Então tem algumas conquistas aí que de fato eles jamais vão abrir mão. Tão perto dos Estados Unidos, como eu falei, apenas 90 milhas, e conseguindo se manter de pé, apesar dessa agressão tremenda, né? A gente passa lá pelo país, tem outdoors, né, que falam, por exemplo, que tantas horas de bloqueio equivalem a toda a insulina necessária para tratar os pacientes, ou para comprar marca-passos, ou remédios, ou material escolar para as crianças, enfim, né? Então, esse bloqueio aí, né, que os Estados Unidos promovem contra Cuba, contra um Estado soberano, né, que ousou lutar, e como dizia também o Marx, não apenas ousou lutar, mas ousou vencer, né? Então representam também algumas vitórias do povo cubano, sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente fala, né, dessas relações dos Estados Unidos com Cuba, né, também tem que levar em consideração que mesmo antes da Revolução, o movimento 26 de julho, eu estava lá no dia 26 de julho, é um feriado nacional, é o dia da rebeldia nacional, quando se celebra, né, o aniversário da tentativa de assalto ao quartel Moncada, em Santiago de Cuba. Isso ocorreu no dia 26 de julho de 1953. O Fidel Castro, como dirigente desse movimento, eles foram derrotados, inclusive. A maioria dos participantes ali da tentativa morreu em combate ou foi executada sumariamente depois de capturados. O Fidel Castro foi capturado e levado a julgamento. Nesse julgamento, ele dispensou o advogado e fez o seu próprio libelo, o seu próprio discurso de defesa. O Fidel Castro, que era advogado, inclusive, né? Então, eu visitando lá o quartel Moncada, tem até um cartão do Fidel Castro Ruz, advogado que atuava em causas cíveis, criminais e trabalhistas, com o endereço e o telefone dele, tudo, né? Então ele tinha esses conhecimentos jurídicos, enfim, e fez a sua própria defesa, e foi justamente nesse momento em que ele cunhou a famosa expressão: a história me absolverá. E depois houve, inclusive, um forte movimento popular pela libertação dos prisioneiros, dos heróis ali do quartel Moncada. Depois ele iniciou uma outra luta que culminou vitoriosa no dia 1º de janeiro de 1959. Então também esse movimento de 26 de julho foi importante. Só que pouco antes, né, de derrubarem o ditador Fulgêncio Batista, mais exatamente no dia 18 de agosto de 58,
O inspetor da CIA, o Lyman Kirkpatrick, encontrou-se, né, com o Luiz Maria Bucho Rodrigues, que era da direção nacional do movimento 26 de julho. E a CIA chegou até a oferecer, né, viu também o Fulgêncio Batista não era o aliado mais cômodo, inclusive, para os Estados Unidos, mas a CIA chegou a oferecer, inclusive, ajuda financeira e militar para os guerrilheiros, e que foi recusada. Né? De acordo com os dirigentes ali do movimento 26 de julho, eles não aceitariam ingerências estrangeiras e nem mesmo um golpe de Estado que conduzisse à instalação de uma outra junta militar. Né? No começo da Revolução, logo depois da tomada do poder, embora as relações com os Estados Unidos fossem tensas, não houve um rompimento de imediato. Inclusive, na época, o próprio Fidel Castro chegou a ser recebido pelo então vice-presidente dos Estados Unidos, um certo Richard Nixon. Inclusive, chegou a ser, caminhando pelas ruas de Nova York, por exemplo, com chuva de papel picado, tudo em homenagem ao Fidel Castro. Encontrou-se com diversas personalidades, como, por exemplo, o Malcolm X, né, que logo depois seria assassinado e foi recebido no Bronx, inclusive, né, por diversos líderes que lutavam pelos direitos civis, pelos negros, né, nos Estados Unidos, enfim. Mas, quer dizer, à medida em que o curso da Revolução ia adotando um tom mais radical, com o decreto da reforma agrária, com a expropriação de algumas empresas estadunidenses, enfim, o rompimento já parecia que seria apenas uma questão de tempo. E logo depois do rompimento, aí sim houve uma política decisiva dos Estados Unidos para sufocar de todas as maneiras qualquer possibilidade de sucesso da Revolução. Né? Passa pela reunião da OEA em Punta del Este, no Uruguai, que culminou com a expulsão de Cuba da organização, embora com a abstenção do governo brasileiro na época, enfim, né? Mas depois os Estados Unidos estavam decididos realmente a derrubar o regime e instalar um governo que fosse um títere ali dos seus interesses. Então, são praticamente 50 anos de resistência heróica ali do povo cubano contra o maior império da história, uma distância tão pequena ali dos Estados Unidos, né? E isso serve, enfim, quer dizer, Cuba, a gente não pode resumir a política de Estado norte-americana, as relações com Cuba, né? Mas é apenas um exemplo de como que atua esse terrorismo de Estado, né? Uma sociedade que se reivindica democrática e portadora dos valores da liberdade e do igualitarismo cristão, que são os verdadeiros apoiadores e sustentáculos de diversos regimes autoritários e ditaduras aí em diversas partes do mundo. Eu vou encerrar aqui, depois a gente abrir um espaço para o debate. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado, professor, senhor embaixador. Nós vamos então abrir o tempo para perguntas. Tendo em vista que são poucas pessoas e bom, eu tenho algumas perguntas também, etc. Nós vamos fazer um bate e volta de perguntas e não um amontoado para depois que eles respondam não tão detidamente cada das perguntas. Eu acho que é mais simples até pelo quórum que nós temos. Parece que o Pedro tem alguma pergunta já a fazer. Peço para usar o microfone. Só mais um minuto, Pedro. E quem quiser entregar em papel, acho que não tem porquê. Bom, mas fique à vontade. Vocês resumiram muito bem, contaram muitos fatos. Eu só queria chamar a atenção para duas observações e no final uma pergunta. Tem dois, um filme e um documentário que acho que resume tudo isso e acrescenta. É o filme Che, né? E o documentário Cuba 30 anos depois.
Então, um jornalista, se não me engano, espanhol, entrevistando Fidel, e por que ele não aderir ainda à abertura econômica, né, perestroika, pelo que a Rússia estava aderindo, fazendo aquelas reformas todas e etc. E ele dizendo, olha, veja o que aconteceu até agora. Então, o nosso governo só se beneficiou com a parceria, né, com a parceria com o regime russo e etc. Mas vai tentar sobreviver sem essa parceria principal, fazendo outras parcerias, etc. Apesar do bloqueio, né? Uma outra observação é o seguinte, é interessante, quando muda-se a conveniência política, muda-se a agenda tanto acadêmica, enfim, diversos setores. Em RI, por exemplo, a gente é acostumado, acostumado não, são diversos exemplos, o quanto a gente vê de literatura americana, de escritores americanos no estudo das teorias, né? Vamos dizer assim, que ao ler mais detidamente, observa o seguinte, observa-se a política do Big Stick, mas agora não é com o nome Big Stick, é a da cenoura com a varinha, né? Com os nomes bonitos, por exemplo, Soft Power, Hard Power, né? E por aí vai. Eu me lembro de uma dessas leituras o seguinte, o Nye, né, o Niall Carran dizendo o seguinte, não existe hoje imperialismo. Não existe imperialismo, porque imperialismo é na sua forma de controle político, né? Ele explicando que existe a palavra imperialismo só tem acepção de controle político e de controle territorial, né? Mas ele esquece da dimensão econômica, esquece da dimensão da mídia, né? Dos controles. Então é só uma observação o quanto a gente vê dessa literatura e o quanto falta da outra literatura, da outra vertente, das teorias imperialistas. É uma crítica que eu faço ao curso de RI, da falta, né? Da falta de outras vertentes, já que é um curso laico, né? Vamos dizer assim, acho que poderia ter, né, outras disciplinas não. Enfim, a abertura, né, para ver essas outras dimensões. E por último a pergunta, bom, amanhã é a votação, né, na Assembleia. Então tudo bem, a maioria pode votar contra, né, contra o bloqueio, mas já sabemos que sem a mudança na lei não tem como, né, não tem como resolver. Então eu queria saber do senhor a expectativa, se essa expectativa, existe uma expectativa de curto prazo, no fim desse bloqueio. É uma luz no fim do túnel, assim, ou no começo, ok? Eu gostaria de complementar, que eu tinha uma pergunta já que é parecida. Qual a perspectiva que tem o Ministério de Relações Exteriores cubano em relação, nesse ponto, né, bem firmado agora que a votação da Assembleia, que já há muito tempo figura nas agendas, sempre, eu não sei, mas eu acho que você está enganado, ele sempre passa, a comunidade internacional, pelo menos em fórum multilateral, aprova, não desaprova o boicote, né, o bloqueio, mas de fato nada acontece. Eu gostaria de ter uma ideia de qual é a perspectiva do Ministério de Relações Exteriores de Cuba em relação, nesse ponto, à Organização das Nações Unidas, que é ponto fundamental dentro de uma concepção de ordem internacional, né, na criação de resoluções, não são leis de fato, mas resoluções dizem alguma coisa. E qual é a visão, então, do Ministério em relação a esse ordenamento, né, entre aspas, claro,
internacional, sendo que até agora, mesmo esse ponto figurando nas agendas das Nações Unidas, eu não tenho a data exata, mas eu acho que mais de 15 anos certamente já está. Mas como encara essa letargia dessas organizações internacionais que, mesmo apoiando as causas cubanas, nada se sucede de fato? Como que vocês encaram esse tipo de ordenamento internacional? Bueno, precisamente el problema que ocurre con eso da la idea aquí de que eso está al revés de la lógica. ¿Es lógico que eso suceda? Es completamente ilógico que eso suceda. O sea, la Asamblea General de las Naciones Unidas toma acuerdos, pero esos acuerdos no son de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, el Consejo de Seguridad toma acuerdos y sí son de obligatorio cumplimiento. Un órgano de las Naciones Unidas donde hay 5 países con derecho al veto, 5 o 6, ¿cuántos son? 5, ¿no? 5 países con derecho al veto. Eso es completamente anacrónico, y no solamente anacrónico, sino antidemocrático. Cuba lucha precisamente por la democratización de las Naciones Unidas, la democratización de los organismos internacionales. Nosotros consideramos que si el veto en un momento determinado cumplió su rol o su objetivo, en estos momentos es antidemocrático por completo y sirve solamente a los intereses más reaccionarios de la política internacional. Vean que por ahí no pasa ninguna resolución en contra del sionismo, por ejemplo. Todas son vetadas por los Estados Unidos, por lo tanto son vetadas, no tienen efecto. Suponte tú que se lleve la resolución nuestra al Consejo de Seguridad. ¿Por qué tú crees que Cuba no ha llegado a la resolución al Consejo de Seguridad? Va a ser vetada por Estados Unidos. Sin embargo, sí la llevamos a las Naciones Unidas. Para nosotros eso es un triunfo, y no es pírrico, es un triunfo de verdad, un triunfo político, y vamos a seguir insistiendo hasta que los Estados Unidos levanten el bloqueo. ¿Cuándo los Estados Unidos van a levantar el bloqueo? Bueno, había que preguntárselo a los gobernantes norteamericanos. Nosotros no sabemos. Lo único que sí nosotros sabemos, y te podemos responder con toda seguridad y con toda honestidad, que si se cumple ahora, se cumplieron 50 años de bloqueo, vamos a dar 50 años más y vamos a aguantar. Vamos a aguantar 50 años más. Ellos no van a aguantar 50 años más. Nosotros en Cuba somos muy optimistas, creemos en el género humano, creemos que el género humano tiene que ir progresando, no involucionando como ha venido evolucionando hasta ahora. Tenemos una lucha constante, no sé si ustedes están al tanto de las reflexiones del compañero Fidel últimamente en relación con lo que está ocurriendo con la inminencia de la posibilidad de una guerra nuclear. Una guerra nuclear sería algo increíblemente catastrófico. Las bajas colaterales en una guerra nuclear es el exterminio de la humanidad completo. Si Einstein dijo que la cuarta guerra mundial se harían con palo y con piedra, Fidel dice que quién va a manejar esos palos y esas piedras, porque el género humano va a perecer por completo en una guerra. Nosotros como perspectiva tenemos que seguir luchando por la democratización de las Naciones Unidas, de los organismos internacionales. Nosotros estamos llevando esa lucha la llevamos fundamentalmente con el tercer mundo, con los no alineados y con otras organizaciones de los países del tercer mundo. Somos aliados, participamos, son muchos los intereses que hay, no puede llevarlo, digamos, como nosotros quisiéramos hacerlo, no se puede hacer, pero se van obteniendo algunos resultados. Hay denuncias que se le han hecho a Estados Unidos, esta cuestión que planteaba el profesor en relación con los 5 cubanos presos en Estados Unidos, precisamente por ser antiterroristas, están presos allí por terroristas, y los verdaderos terroristas, los que cometieron actos de terrorismo probados, están allí sueltos. El señor Bosch cometió actos de terrorista ahí, pero cometió actos de terrorista en Estados Unidos.
fue preso en Estados Unidos. ¿Y quién firmó su libertad? Bush padre. Firmó la libertad del señor Bush. Y el señor Posada Carriles entró a Estados Unidos ilegal. Está siendo juzgado por la entrada ilegal a Estados Unidos. Hace años que está siendo juzgado por esa entrada ilegal. ¿Quién le dijo a los Estados Unidos por dónde había entrado, en qué había entrado, en qué lancha entró, dónde cogió la lancha, para dónde fue? Nosotros lo dijimos a Estados Unidos. Porque nosotros lo que hacíamos en Estados Unidos, estos jóvenes en Estados Unidos, lo que hacían era eso, para evitar terrorismo en Estados Unidos y contra Cuba. ¿Y por qué lo cogieron? Porque nosotros poníamos, le avisábamos a los órganos de Estados Unidos lo que pretendían hacer esos grupos, y de ahí fue, por eso fue que cogieron a estos jóvenes. ¿Y por qué estos jóvenes están presos? Porque simplemente no pueden admitir, no admiten que ellos estuvieran haciendo actos de terroristas ni de espionaje en Estados Unidos. Y al no admitir eso, los juzgan y no le pueden probar absolutamente nada. Y hay jóvenes que tienen 2 cadenas perpetuas. Hay uno que tiene 2 cadenas perpetuas más 15 años más. O sea, es increíble que sucede en la democracia norteamericana. Nosotros vamos a seguir luchando contra eso. Las Naciones Unidas van a tener que cambiar. Pero no te puedo decir si eso va a ser mañana o pasado. Eso va a ser una lucha larga, y en la medida en que los países sean independientes en sus proyecciones de política internacional y relaciones internacionales, en esa misma medida va a ir cambiando eso. No va a ser fácil. En una lucha, los Estados Unidos no van a renunciar al veto, pero en un momento determinado, por presión internacional, van a tener que hacerlo. Eso va a tener que cambiar. Eso es completamente anacrónico y antidemocrático. Gostaria de comentar? Caso, fica à vontade. Fechado. Alguma outra pergunta por parte de vocês? Fabrício, se quiser vir aqui. Excelentísimo señor cónsul. Hace poco que tuvimos 2 noticias en la prensa internacional que tuvieron una característica de posible flexibilización de entrada de capital extranjero en la isla. El primero, que ya fue dicho por usted, sobre la reestructuración del servicio público cubano con la demisión de trabajadores. La prensa había declarado que estos serían absorbidos por compañías privadas futuramente, dando algunas veces a creer que podría se dar espacio para el empleo de capital privado de los países. El segundo, la declaración después de mentira, que Castro había dicho que la política económica había fallado y necesitaba de cambios. Después fue desmentido esto, pero se había dicho mucho que esto era un indicio de flexibilización de la economía cubana. ¿Hay alguna verdad sobre esta flexibilización? ¿Cómo está la política de entrada de capital extranjero actualmente en Cuba? Y si verdad esto, ¿cómo Cuba consolidaría una flexibilización sin corromper el régimen? La ley para las inversiones extranjeras en Cuba data de 1970. La ley 77, si mal no recuerdo. Que es la ley para las inversiones extranjeras. Y de hecho en Cuba hay inversiones extranjeras de capital mixto, y hay inversiones extranjeras de capital 100% extranjero. Por ejemplo, en la isla de la Juventud, isla de Pino, una isla que está del archipiélago cubano, que se llama Isla de la Juventud porque en un momento determinado allí el 80% de los que la habitaban no pasaban de 20 años. Se ganó el título ese de Isla de la Juventud. La producción de energía eléctrica se hace con empresas privadas extranjeras, 100%. Y hay una política de repatriación de los capitales sin problemas, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos las inversiones extranjeras fundamentales están en el sector turístico. El sector turístico en la construcción de
de hoteles y a la administración de hoteles, que son empresas mixtas, hoteles cubanos, 100% cubanos, con administración extranjera, porque nosotros tenemos que ir a buscar a las administraciones extranjeras afuera, que tienen la experiencia y que además de tener la experiencia traen turistas, y para nosotros eso es fundamental. Nosotros buscamos con esta cosa de la inversión extranjera cuestiones fundamentales. En primer lugar, el capital, tecnología, y en el caso del turismo, capital, tecnología y turista, para eso. Pero tenemos todos los sectores de la economía abiertos a la inversión extranjera. Ahora, la inversión extranjera tiene que convenir a los intereses de la economía y del pueblo cubano. Hay solamente algunos sectores en los que nosotros no admitimos la inversión extranjera. Uno, defensa. En defensa no hay nada extranjero. Eso es netamente cubano, 100% cubano. Dos, salud pública, desde el punto de vista de la atención y servicio de salud pública. Eso es netamente cubano, no ya en producción, digamos, de medicamentos, biotecnología, tal, en eso no. Y la otra es educación. La educación es también un problema del Estado cubano y ahí no admitimos la inversión extranjera. Pero la inversión extranjera no hay problema con eso. Es verdad que se habló mucho de que si Fidel dijo no la economía, sino el sistema. Se estaba hablando, eso fue una conversación muy larga de muchísimas horas con este escritor norteamericano, un importante escritor norteamericano de origen judío, precisamente que Fidel lo invitó porque Fidel estaba hablando de los problemas de Israel, de los problemas del Holocausto, etcétera, etcétera. Y este señor es un escritor, un periodista que